A paz do Senhor, povo de Deus, por aqui Tony Pinho, o canal é Bíblia para o Cotidiano. Nós estamos dando continuidade à nossa gravação da Escola Bíblica Dominical, usando a revista da editora Betel Dominical. Nesse primeiro trimestre de 2022, a editora Betel vai falar sobre o profeta Ezequiel, que é o livro que vai falar aqui sobre o profeta como uma mensagem de juízo, arrependimento, restauração e a manifestação da glória de Deus. Começamos 2022. Que Deus abençoe você neste ano, que Deus te abençoe cada vez mais, te proteja de prosperidade, uma prosperidade real, prosperidade vinda de Deus, que é aquela riqueza que não acrescenta dores. Então, que em 2022 o ano seja repleto da vontade boa, perfeita e agradável do nosso Deus. Essa lição de número 2 será aplicada no dia 9 de janeiro de 2022. É a lição de número 2 que tem como título O Profeta e seus desafios no cumprimento da missão. Olha só, profeta, aí você tem desafios e missão. Esse é o tema de hoje. Será que é fácil profetizar? Será que é fácil? Aqui nessa lição a gente vai ver que para Ezequiel não foi fácil. Vida de profeta não é fácil. Profetas verdadeiros, profetas que querem ensinar a palavra de Deus, ou melhor, dizer assim diz o Senhor. Aqui é Tony Pinho, o canal é Bíblia para o Cotidiano. Vamos aprender juntos? Meus amados irmãos, olha que desafio nós temos hoje. Falar do desafio de ser profeta. Confiar no que Deus disse e não temer os ouvintes. Essa é a mensagem que Deus dá a Ezequiel. É isso que nós vamos aprender hoje na lição de número 2. Lembrando, se a sua igreja adepto da revista da editora Betel, você frequenta a sua escola dominical presencial, que é muito importante. Se a sua igreja não é adepto da revista da editora Betel, você fica aqui no canal, se inscreve que semanalmente estará sendo disponibilizado um vídeo aula para você, tá bom? Vamos ao nosso texto áureo. Está no livro de Ezequiel, capítulo 3, o versículo de número 1, que diz: Depois me disse, filho do homem, come o que achares, come este rolo e vai e fala à casa de Israel. Essa expressão, come o rolo, é uma expressão mais simbólica do que literal. Não é ele pegar o papel e comer, mas e sim meditar. É o que ele disse para Josué, é o que ele disse o salmista, que medita na palavra do Senhor todos os dias. É o que ele disse para Moisés, para que Moisés falasse para o povo de Israel que deveria ensinar os seus filhos, deitando, levantando, andando. Esse é o comer. O comer é estar fazendo uso diário. Falei na primeira aula que eu reli o livro de Ezequiel, na primeira aula, e parei no capítulo 25. Hoje, na segunda aula, eu já li o livro completo de Ezequiel. Então, não dá para a gente ensinar a palavra de Deus ou dizer, vamos aprender da palavra de Deus sem ler a palavra de Deus. Satanás tem colocado na cabeça de algumas pessoas dizendo, eu não li a Bíblia toda, mas está tudo bem. Não, não está tudo bem. A palavra de Deus é toda alimento. Então, se é toda alimento, eu tenho que me alimentar diariamente. Então, eu te convido, lê o livro de Ezequiel para você vir para essa aula e dizer assim, eu não entendi. Aí você vem para a aula que eu te explico. Deixa um comentário que eu vou te explicar cada ponto do livro de Ezequiel, que são 48 capítulos. Tem alguns capítulos difíceis de entender? Tem. Por isso que nós estamos aqui numa escola bíblica para aprender sobre o livro de Ezequiel e as suas explicações, trazer as explicações. Ok? Então, o rolo era a palavra, era o que já estava escrito. Lembrando para você que aqui Ezequiel, ele já tinha algo para ter como base, como para Deus dizer para ele, come esse rolo, vive desse rolo. Eram os 10 mandamentos, ou seja, o Pentateuco, não só os 10 mandamentos, mas o Pentateuco, a Torá, ela já estava pronta para que ele pudesse
meditar e aplicar isso na vida do povo. Lembrando que o povo estava cativo por causa de uma profecia. Um deles que profetizou foi Jeremias, contemporâneo de Ezequiel. Nossa verdade aplicada nos diz assim: o discípulo de Cristo deve estar consciente de seu chamado para anunciar a todo o mundo a mensagem do Evangelho. Se você não sabe qual é o teu chamado, tem um chamado maior, que todo aquele que aceita Cristo como o único e suficiente Salvador tem a responsabilidade de pregar esse Evangelho para outros. Seja aqui no YouTube, como eu estou, seja nos púlpitos, como tem os pregadores, seja na penitenciárias, seja nas casas de recuperações, seja no seu lar, seja na sua vizinhança, mas você tem a responsabilidade de proclamar a glória de Deus, o reino de Deus. O nosso texto de referência está no livro de Ezequiel, capítulo número 3, do versículo 10 ao versículo de número 15, que nos diz assim: e disse-me mais, filho do homem, mete no teu coração todas as minhas palavras que te hei de dizer, e ouve-as e com os teus ouvidos. 11. Eia, pois, vai aos do cativo, aos filhos do teu povo, e lhe falarás, e dirás, assim diz o Senhor Jeová, que ouçam, quer deixem de ouvir. Versículo 14. Então o Espírito me levantou e me levou, e eu me fui muito triste no ardor do meu espírito, mas a mão do Senhor era forte sobre mim. E vim aos do cativeiro, a Tel-Abibe, que moravam junto ao rio Quebar, e eu morava onde eles moravam, e fiquei ali 7 dias pasmados no meio deles. Interessante nessa leitura, porque Ezequiel, quando tem a visão plena de Deus, ele fica, como ele diz aqui, pasmado. Só que interessante que Deus fala para Josué: não se espante, nem tema a eles, né? Já aqui diz no verso 14 que Ezequiel ficou triste por tudo aquilo que ele estava vendo, tudo aquilo que Deus já tinha mostrado para ele, que ele ia profetizar sobre a casa de Israel, sobre o povo de Israel que estava cativo. E Ezequiel ia morar com os cativos, ia estar no meio dos cativos. E o que é interessante é que ele diz que a mão do Senhor o sustentava, porque Deus sabe das nossas limitações, das nossas fraquezas, e muitas vezes se ele não nos colocar no colo e não nos conduzir, a gente desiste, a gente para. Por isso que no verso 14 é o que chama a atenção, foi esse povo, foi Deus levando Ezequiel até o povo. Então, se fortaleça no Senhor. Na nossa introdução, vai falar aqui assim: o profeta não tem a missão de agradar a ninguém, mas suas palavras devem edificar, consolar e exortar. Ezequiel advertiu os cativos, mas também pronunciou palavra de restauração e libertação para o povo. Veja só, nós temos 2 extremos hoje. Nós temos os extremos daquele que só profetiza bênção, prosperidade, e nós temos os extremos que só profetiza desgraça, catástrofes, terremotos, maremotos, destruição. Então nunca tem o equilíbrio. E com Deus nunca foi assim. Deus sempre teve o juízo, mas também Deus teve a palavra de correção. E Ezequiel é um exemplo. Deus disse: vai para o cativo, mora no cativeiro, junto com ele aqui no perto do rio Quebar, e anuncia para ele que eles estão ali por rebeldia, mas eu sou o Deus deles. E mesmo ele, no meio da rebeldia dele, por estarem no meio do cativeiro, por causa da rebeldia deles, eu posso tirar eles dali, mas eles têm que voltar a mim. Mas saiba, Ezequiel, que toda mensagem ela tem correção, mas também tem restauração. Se você não quiser a correção de Deus, você não vai ter a restauração de Deus para a sua vida. Foi isso que Deus estava dizendo para Ezequiel. Então, cuidado com os extremos. Aquele que só prega a tragédia e aquele que só prega a bênção. A bênção vem quando eu obedeço a Deus.
A tragédia vem quando eu desobedeço a Deus. E entre um e outro tem a vontade soberana de Deus, que os ímpios prosperam mesmo não obedecendo a Deus. Foi o que disse Asaf. Mas qual é o fim dos ímpios? Ele disse: vi qual era o fim deles. E também o justo sofre. Por quê? Porque nós estamos contaminados com o pecado original de Adão. Então a gente pode ter tem os dois extremos e tem o meio. Deus é o equilíbrio, Jesus é o equilíbrio, o Espírito Santo é o equilíbrio. Esses profetas de hoje precisam entender que pessoas boas podem sofrer e pessoas más podem viver muito bem, mas o que vai contar é o fim de sua vida, é o fim de sua história. Porque nós estamos aqui, nós somos peregrinos numa terra que não pertence. Esse aqui não é o nosso lar. Nós estamos aqui de passagem. A terra prometida, ou a nova Jerusalém, que é a Jerusalém de cima, é que está prometida para mim e para você. Ok? Vamos para o nosso ponto de número 1. Um profeta no exílio. Ezequiel foi levado para a Babilônia por Nabucodonosor e chamado por Deus para ser profeta entre os cativos. Mas não foi fácil para ele, porque os judeus cativos foram identificados como casa rebelde. Então Deus já disse para Ezequiel: você vai profetizar no meio de um povo que eu considero eles como casa rebelde. Ele continua: resistente ao chamado para o arrependimento, coração duro. E Deus fala também, quem são eles? Quero falar agora, obstinados de coração. E que pronunciava a palavra que feria. Ezequiel pronunciava palavras que feriam muito mais eles. Mas porque eles estavam cativos? Porque eles eram casa rebelde e obstinados de coração. Para essas pessoas que são rebeldes, obstinados de coração, a palavra tem que ser dura. Eles têm que ter consciência do seu problema, por que eles estão vivendo aquele problema específico. Quem quer fazer a obra de Deus não pode se assustar com nada. Deus falou com Josué, olha Deus falando com Josué, capítulo 1, versículo 9. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não pasme, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Olha as palavras que ele usa aqui. Primeiro ele diz, tem bom ânimo. Primeiro Deus diz para o homem, não desanime. Segundo ele diz, não pasme e nem te assustes. É isso que Deus está dizendo. Primeiro ele entende que a gente pode desanimar, então ele diz, não desanime. Tem bom ânimo. Segundo, não te espantes e nem fique pasmo, porque eu sei que você vai enfrentar, mas eu te capacito para isso. É isso que Deus estava dizendo para Josué e estava preparando Ezequiel. E está dizendo para mim e para você, nesse mundo não é para a gente se espantar, vai ter bom ânimo, mas vai ter, Deus sabe que a gente vai ter hora que vai tremer, mas ele diz, confia em mim, porque ele está dizendo, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde queres que andes. Ele continua aqui, mas é preciso fazer do jeito que o Senhor ordenou, dentro da sua palavra, sem se desviar para a direita nem para a esquerda. Eu tenho dito sempre que o nosso problema atual dos pregadores, professores, mestres da palavra de Deus, que a gente quer ter resposta para tudo. E a gente tem que entender que nem tudo a gente vai poder responder, nem tudo vamos ter resposta pronta. Não é feio para um homem de Deus, uma mulher de Deus, dizer assim, Deus não me falou, Deus não me disse, eu não sei te responder. Não sei. É melhor você dizer que não sabe porque Deus não te falou do que você dizer algo de você e Deus dizer assim, eu não mandei você falar. Então, melhor você dizer que não sabe, que não tem palavra para dizer para aquela ocasião. É isso que nós temos que entender como profeta, foi isso que Ezequiel executou. No nosso ponto 1.1 vai falar, Ezequiel ficou atônito por 7 dias. Olha só, preste atenção o que aconteceu com Ezequiel diante da profecia. E eu vou te mostrar que outros homens também ficaram assim, pasmados com o que Deus estava mostrando. Vamos lá. Após a visão
e o chamado de Deus, a revelação quanto à mensagem a ser anunciada e as características do público-alvo, Ezequiel se sentiu triste e pesado. Ezequiel ficou triste e pasmado. Olha só, a expressão pasmado indica espanto ou atordoado ou sofrendo perturbação. Foi isso que Ezequiel ficou. Mas não é exclusivo de Ezequiel não, tá? Eu vou te explicar aqui, ó. Diante do que tinha visto e ouvido, a reação do profeta demonstra que ele está bem consciente sobre a grande responsabilidade de ser um mensageiro da palavra de Deus em tempos tão difíceis. Temos que ter a consciência da responsabilidade que nós temos de pregar a palavra de Deus em tempos tão difíceis, onde as pessoas não querem ouvir. Ezequiel também passou por isso, e profetas de Deus ainda passam por isso até hoje. Continuando, é relevante o testemunho de Ezequiel. O Espírito me levantou e me levou. Que os mensageiros de Deus em nossos dias sejam levantados não pela emoção, aplausos ou status, mas pelo Espírito Santo, e mantenham plena consciência do significado de ser anunciadores da autêntica mensagem bíblica. É isso que nós precisamos entender. Eu estou num canal, faço esse trabalho, gosto do que eu faço com amor, porque eu vejo a necessidade que o povo precisa aprender da palavra. Mas você sabe, eu sei que canais de ensino aqui no YouTube, eles demoram a engajar, eles demoram a crescer, querendo crescer para ter mais de 1.000 inscritos, ter as 4.000 horas para ser monetizado, para o canal poder crescer. Demora, porque as pessoas querem ouvir sobre profecias falsas, ou falar de falso profeta, ou falar de revelação, eu sonho, eu vi. Isso dá audiência, isso dá ibope, engajamento, comentário. Mas um assunto bíblico, trazer ensinamento passo a passo, as pessoas se fadigam, acham chato. Sabe o que é isso? É o tempo. O tempo que nós vivemos, é o tempo que Ezequiel viveu no cativeiro, é o tempo que nós vivemos hoje. Poucos canais dedicados exclusivamente a ensinar a palavra de Deus. Eles são canais que têm 1 milhão de pessoas, 2 milhões de pessoas. Agora pegue aí no YouTube e procure sobre escândalo gospel. Você vai ver canais com milhões de seguidores. E a gente precisa mais do que denunciar escândalos, falsos profetas, é ensinar a palavra de Deus. Eu vi um pregador uma vez dizendo algo: precisamos exaltar a verdade. Então, quando eu exalto a verdade, é suficiente para combater os falsos profetas. Os falsos profetas sempre existiram e sempre vai existir. Os falsos mestres também. A Bíblia nos orienta sobre falsos mestres. Mas o nosso desafio é fazer o povo de Deus estudar a palavra. Quanto mais alicerçado, embasado o povo tiver, mais forte o povo vai ser de Deus. Ok? Ponto 1. Ponto 2. Vivendo com os cativos. Muito interessante notarmos que, após a profunda experiência registrada no início do livro de Ezequiel, o Espírito Santo levanta e o leva para junto do seu público-alvo. Vim do cativeiro, e eu morava onde eles moravam. Ezequiel 3,15. Tal relato nos faz lembrar o interesse de Deus em integrar com a humanidade revelada a sua palavra, seu amor e seu chamado para a comunhão. Peregrinação no deserto, quando o Verbo se fez carne e habitou entre nós. É importante que o mensageiro de Deus seja proclamado de forma contextualizada. Dá uma observação aqui, ó. Lá no deserto, o que aconteceu? Foi assim quando pregava lá no deserto. Deus aparece para Moisés no meio da sarça. Então já começa Deus se mostrando. Quando sai o povo do Egito, Deus estabelece o tabernáculo para que o povo venha e adore a Deus.
vem para Jesus. O Verbo se faz carne e habita entre nós. Como é que esse menino ia se chamar? Emanuel, Deus conosco. E agora estamos aqui nesse mundo. Para o quê? Dentro desse mundo, continuar propagando o Evangelho. Com Ezequiel, do mesmo jeito. Ezequiel estava no meio do povo para falar: eu também sou cativo, mas eu sou fiel a Deus e vou proclamar a vontade de Deus. No nosso ponto 1.3, esteve no meio deles um profeta de Deus. Isso aqui é importantíssimo. Hoje as pessoas querem ser intituladas, chamadas de profetas de Deus. Mas eles sabem qual é a consequência de ser chamado profeta? De estar propagando o Evangelho, o verdadeiro puro. Há um preço a se pagar. Porque ser profeta é dizer o que Deus está mandando. E aí que está o grande perigo. Por quê? Porque Deus vê o íntimo do coração. Então Deus sabe a necessidade ou a falha que eu e você temos. Então, quando eu me torno um profeta para falar, muitas vezes eu vou profetizar ou eu vou falar algo que só Deus sabe. E isso muitas vezes vai confrontar o ouvinte. Então, no ponto 1.3 aqui, esteve no meio deles um profeta. Teve um profeta, que é Ezequiel. Nos nossos dias tem profeta? Há uma grande discussão se existe profeta nos nossos dias ou não, ou só existe profecia, aquele que Paulo fala que é como o dom de profetizar. Deus usa alguém só para profetizar aquele momento, mas o ministério profético, há pessoas que acreditam que não tem. A minha opinião, que Deus não mudou, continua assim, tendo profetas sendo usados por Deus. O problema é que profetas têm medo das consequências de ser profeta, mas eu acredito sim que existam profetas nos dias de hoje. Vamos ver no tempo de Ezequiel. O Senhor Deus alerta a Ezequiel que o reconhecimento da ação do profeta enviado pelo Senhor não é determinada pela relação dos ouvintes, mas pela fidelidade do mensageiro. Aquele que o chamou e o enviou, lhe dirás: assim diz o Senhor Jeová. Olha que interessante aqui, o Senhor Deus alerta Ezequiel que o relacionamento da ação do profeta enviado pelo Deus não é determinada pela reação dos ouvintes, mas sim pela fidelidade daqueles que Deus enviou, comissionou, determinou que seria profeta. Não é pela alegria dos ouvintes, ou pelos aplausos dos ouvintes, ou pela rejeição dos ouvintes, que o profeta vai ser determinado. O profeta é determinado por Deus, e ele não deve temer os homens. Ele continua aqui: independente do povo querer ouvir ou não, Ezequiel seria movido pela convicção de ter sido chamado por Deus, ter recebido uma mensagem para ser proclamada e ser cheio do Espírito Santo, ou seja, não dependia do relacionamento humano. Esta reflexão nos remete aos escritos de apóstolo Paulo para Tito, capítulo 2, versículo de número 1 a 5, quando Paulo diz: não deixe ninguém desprezar a sua mocidade. Usa o dom que está em você, que foi te dado por imposição de mãos. Disseram, proclamaram, foi vontade de Deus. Então a gente tem que dizer: magoou você, meu irmão? A minha intenção não é te magoar, a minha intenção é fazer a vontade de Deus. Se te magoou, conversa com Deus. Eu só proclamei o que Deus disse. Ah, mas você me feriu. Então, Ezequiel também estava com palavras duras que feria, que é o que a gente já falou aqui, Ezequiel 2, do 4 ao 6, porque as pessoas não querem, não pode ser pautado em ouvir somente coisas boas. Como disse o meu pastor Eli, falando de um caso, alguém vira para o outro e diz assim: profetiza bênção para mim, mas aquela pessoa só vive no erro, só vive no pecado, na devassidão.
mas queria que profetiza coisa boa, melhor dizendo, né? Profetiza coisa boa para mim, fulano. Profetiza coisa boa, pois é. Não quer correção, mas quer a bênção. É difícil. É difícil nossos dias, e Ezequiel viveu isso aqui. Ezequiel estava vivendo isso aqui. Então, alerta para nós que somos servos de Deus, independente se você é profeta, se você acredita em profecia ou não, mas servir a Deus muitas vezes é entrar em choque. Muitas vezes é entrar em choque com a sociedade do qual nós vivemos. No nosso ponto 2 vai falar como lidar com os sentimentos e emoções. Essa aqui é um assunto um pouco delicado. Até onde é profecia de Deus e até onde é a minha emoção? Eu como profeta, eu como proclamador do Evangelho. Então, esse ponto aqui, Ezequiel tinha que manter um equilíbrio. Ezequiel estava profetizando o que estava no seu coração ou era a vontade de Deus? Era por emoção de ver o povo cativo ou era porque Deus estava determinando? Então, esse ponto aqui é muito delicado entre profecias, profetas, usado por Deus e por emoção. Esse aqui nós vamos ver o que aconteceu com Daniel. Olha o que o escritor nos coloca aqui. Num contexto de exílio, revolta, indiferença à mensagem, rebeldia, visões e revelações de grande impacto, é de se imaginar o efeito produzido na mente, emoção e nos sentimentos de Ezequiel. Deve ter sido desafiador o exercício do ministério profético no tempo e circunstância como essa. Assim, é interessante refletirmos no significado do nome do profeta, pois é bastante apropriado para o cumprimento da missão recebida por Ezequiel. E o escritor continua dizendo aqui: Deus fortalece. Nunca um nome se encaixou tão bem para alguém cumprir uma missão. Deus fortalece. Era o que Ezequiel precisava. No meio dos exilados, revolta. Aí nós temos aqui visões do futuro, visões más, visões boas, tragédias, morte, vida, restauração, denúncia. Ezequiel ficou atormentado, atordoado, mas o nome de Ezequiel significa Deus fortalece. Então, Deus que te fortalece consegue ficar com você, mesmo no meio de um povo que não quer ouvir o que você tem para proclamar. Ponto 2.1, confronto com a verdade. Isso aqui, irmão, confronto com a verdade. Isso aqui é um mal que aconteceu lá no Jardim do Éden. Olha só o que diz aqui. Desde Caim, o ser humano tem dificuldade de lidar com o confronto de seus pecados expostos. Vide a história dos reis de Israel. Herodes prendeu o profeta João Batista, pois este lhe disse que não era lícito possuir a mulher do seu irmão. O Senhor Jesus disse que seus discípulos também enfrentariam injúrias, perseguições e comentários maldosos por causa do comprometimento com o Senhor. Isso é Mateus 5. Olha só, anota aí, ó. O homem acha ruim ser confrontado lá onde? Ó, Caim. Os reis de Israel sendo confrontados. Um deles está aqui no contexto de Ezequiel. João Batista confrontando o rei Herodes. E Jesus já estava dizendo aos seus discípulos, está aí, Mateus 5, né? É o Sermão do Monte. Jesus aqui nas bem-aventuranças, Jesus termina as bem-aventuranças dizendo o que para os seus discípulos? Que eles seriam caluniados, que eles seriam perseguidos, que eles seriam injuriados, mas que eles não desanimassem, porque também perseguiram, caluniaram, mentiram o que foram antes deles. Então temos que ter esta consciência plena que nós podemos passar por isso. Então, profetas dos tempos atuais, não tema o povo, mas temais ao Senhor.
que é aquele que nos ordena. Amém? No nosso ponto 2.2 vai dizer: a esperança por um fio. Uau! Deixa eu anotar aqui. A esperança por um fio. Vamos ver se essa esperança está por um fio ou não. Esteve no caso de Ezequiel. A esperança é a última que morre, diz a sabedoria popular, ou seja, não é bíblica, não está na Bíblia, mas é um ditado popular. Mas, estando em meio ao cativeiro, vivendo uma vida de tantas restrições, ou passado pelo povo de Deus, a esperança começa a desvanecer. Houve necessidade de Deus levantar um profeta para falar a verdade sobre o motivo pelo qual eles estavam cativos, mas também era afirmar que era apenas por um período e anunciar que o plano divino também completava o retorno a Israel para a terra prometida e sua restauração espiritual. Como eu falei no começo, né, que eu estou aqui enfatizando para você, o povo estava cativo e ia ficar por muitos anos cativo, mas Deus estava dizendo: eu posso restaurar vocês, eu posso trazer de volta vocês aqui, ó, trazer vocês de volta para a terra prometida. Onde é que nós encontramos? Ezequiel 36. Vocês vão voltar, eu vou trazer vocês de volta, mas vocês têm que obedecer. Então, do mesmo tempo que Deus estava dizendo que o povo estava cativo, ia permanecer cativo por causa da rebeldia, Deus estava dizendo: eu vou te restaurar, que é o que eu estou dizendo, que o povo de hoje só quer profetizar bênção ou só quer profetizar tragédia. E Deus traz um equilíbrio. Eu tenho juízo, mas eu também tenho restauração. O que você quer? Você quer me obedecer? Se você não quer, eu estou te dizendo, se anima. Porque se vocês aí no cativo continuar me desobedecendo, vocês vão permanecer aí. Mas tem um povo que vai me obedecer e vai ouvir Ezequiel e vai entender a promessa de Deus e vai voltar para a terra prometida, porque o que Deus tem para nós, tinha para o povo de Israel aqui, trazendo para a história de Israel em si, era que vocês vão ficar cativos por causa da rebeldia, mas eu vou restaurar vocês. Mas fique firme, não perca a esperança, né? Que é o escritor coloca muito bem, é um costume popular, um ditado popular: a esperança é a última que morre. Não é Bíblia, mas é um ditado popular. No nosso ponto 2.3 vai falar: a advertência de Deus ao profeta. Olha o que Deus fala para o profeta agora, diretamente para Ezequiel, porque primeiro Deus fala para o profeta, para depois falar para o povo. Mas hoje parece que Deus não fala para o profeta dele o que ele precisa, o que ele necessita, só fala que o povo precisa. E o profeta primeiro tem que ouvir de Deus, se corrigir para depois poder orientar o povo. Então Deus vai falar aqui com o profeta. Ponto 2.3 fala assim: a advertência de Deus ao profeta. O profeta ficou impedido de falar ao povo a não ser quando a mensagem vinha do próprio Deus. Mas quando o Senhor fala com ele, era para abrir a boca, dizer: assim diz o Senhor, quer ouça ou deixa de ouvir. O profeta nunca pode passar na frente de Deus, porque os judeus se recusavam a ouvir e a obedecer a mensagem de Deus através dos profetas. Mas eu quero que você preste atenção aqui na primeira parte. Deus dá ordem para Ezequiel não falar sem que ele mande. Mas quando Ezequiel falasse: assim diz o Senhor, aí ele diz: quer eles ouçam ou não. E eu gostei quando o escritor coloca aqui: muitos profetas estão passando na frente de Deus, eles querem passar na frente de Deus, dizendo o que Deus disse sem Deus dizer. Se Deus não tem palavra, irmão, use como Paulo falou. Uma vez perguntaram para Paulo bem assim: Paulo, acerca dos solteiros, dos casados, qual o conselho que você dá? E ele diz bem assim: assim diz eu, não o Senhor. Oh, irmão, que coisa linda. Eu poderia dizer: oh, irmão, Deus não está me dizendo nada. Mas diante do que eu leio nas Escrituras, eu posso te dar um conselho. Vai por este caminho. Não faz isso. Pega aquilo. Faz isso. Mas eu tenho que dizer que é eu que estou dizendo e não o Senhor. Agora, se for o Senhor, eu digo: oh, irmão, Deus está dizendo assim. Ah, mas eu não concordo. Então, aí é com você e Deus. A gente tem que saber, tem que
tem que aprender com a Bíblia. Se a Bíblia, como Paulo disse, assim diz o Senhor para tal assunto, assim digo eu e não o Senhor. O conselho de Paulo foi um conselho vindo de Deus ou não? Lógico que foi, mas um conselho baseado em quê? No relacionamento de Paulo com Deus. Ele pôde dizer, assim diz eu, não o Senhor, porque não era Deus dizendo, mas era ele com a experiência de Deus. Então eu posso dizer, ó irmãos, eu estou te dizendo isso baseado no que eu conheço de Deus, mas não foi Deus que mandou eu dizer isso, mas é baseado no meu relacionamento com Deus. Não é feio. Ah, mas eu posso errar. Sim, e quem não é passivo de erro? Só foi Jesus. Mas é você dizer, quando você diz que é você que está dizendo e não Deus, aí sim, mesmo que você esteja errado, as pessoas dizem, mas é verdade, ele não usou o nome de Deus, não. O problema é que tem pessoas dizendo, assim diz o Senhor, sem o Senhor dizer. Assim diz Deus, e Deus vai fazer, sem Deus dizer assim, eu não estou nesse negócio. Aí as pessoas se desviam, se magoam, saem da presença de Deus e nunca mais voltam. Por causa de quê? Porque disseram que foi Deus que disse, sem Deus ter dito. Porque se Deus disse, irmão, vai cumprir, vai se cumprir. Então, aprenda isso. Primeiro Deus falou com o profeta, orientou o profeta e disse, cale, só fale quando eu mandar, mas quando eu disser, ai, porque vai cumprir. Vamos para o nosso ponto número 3. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal. Ajuda essa plataforma aí, eu crescer nessa plataforma para poder propagar o reino de Deus com sinceridade, com verdade. Tá bom? Ponto 3. Um profeta destemido. Profeta destemido. Vamos ler sobre um profeta destemido. É grande a responsabilidade dos que afirmam serem anunciadores da mensagem vinda da parte de Deus, pois é preciso proclamar no poder do Espírito Santo com fidelidade, sem acepção de pessoas, mas com amor e tendo o mesmo sentimento que houve também em Jesus Cristo. Jesus disse aos judeus que ele anunciava a verdade para a libertação dos mesmos. É a verdade. Temos que enaltecer a verdade. Já falei essa palavra hoje, essa frase que eu ouvi de um pregador, que também é professor, mestre, e ele diz, precisamos enaltecer a verdade. No nosso 3.1, quem está com a verdade não pode ter receio de falar. Mas até para falar a verdade, nós precisamos falar a verdade com prudência. Mas não temos que ter receio. Vai magoar, vai me perseguir, vai chatear. Não importa. É a verdade? É. Então, proclamemos a verdade. Vamos dizer a verdade. De que jeito? Do jeito que ela é. Palavras corretas, do jeito certo de dizer, mas não inventando, dizendo o que é. Jesus veio dizer a verdade, João Batista veio falar a verdade, Elias falou a verdade e tantos outros homens falaram a verdade. Então nós não precisamos nos preocupar se nós estamos falando a verdade de Deus, não a nossa verdade, mas a verdade de Deus. Olha o que o comentarista colocou. Independentemente das pessoas gostarem ou não, o papel do profeta de Deus é transmitir as mensagens com autoridade, sem erro, nem intransigência, ódio ou agressividade. Consiste de que são verdades vindas de Deus. Mas só porque o profeta tem verdade, ele não pode matar ninguém. A Bíblia diz: quem ama busca sempre o bem, mesmo quando causa feridas. Então, sabe quando Jesus fala bem assim, quando Deus fala bem assim, que ele corrige a quem ama? Mas ele está dizendo, eu só corrijo porque eu amo. Então o amor me faz corrigir, o amor me faz trazer a correção. Então as pessoas querem matar, não querem dar opção. Outro dia eu estava ministrando na igreja do qual eu faço parte, na AD e na MAR, e uma palavra um tanto dura, mas era a palavra de Deus e feriu muitas pessoas. Mas eu me sentia um peso. Eu chorava em proclamar o que estava proclamando, porque eu tinha a certeza
que era a verdade de Deus. Eu não me vangloriava de dizer o que eu estava dizendo. Eu sentia a dor de poder dizer o que eu estava dizendo para a igreja local do qual eu faço parte, de levantar e mostrar onde estávamos errados. Eu chorava compulsoriamente. Por quê? Porque eu vivia aquilo ali, eu estava feito Ezequiel, eu estava vivendo com eles, eu estava convivendo com eles. Então a dor dos meus irmãos era minha a dor. A correção que Deus estava trazendo não era só para a igreja que eu faço parte, era para mim. Então doía em mim e doía na igreja, porque o problema são os profetas de hoje. Eles profetizam, acontece, eles vão cantar de galo, vão contar a vanglória. Eu não falei, eu sou profeta, tá vendo aí? Não me ouviram? Não. Naquele dia, ou na minha vida, eu aprendi que eu não tenho que me gloriar, eu tenho que chorar. Jeremias foi o profeta chamado chorão, porque dizia o que ia acontecer, sofria com o povo. O que está precisando, irmão, a gente pregar a verdade e sentir a dor dos nossos ouvintes. Então, naquele dia que eu ministrei na minha igreja, a igreja que eu faço parte, quando falo minha, é o modo de dizer aonde eu congrego, eu profetizei, eu orientei, eu exortei, mas eu chorei e senti a dor de todo o meu povo. E é isso que Deus está dizendo, é com amor, não é com arrogância. Pareceu arrogante, mas eu estava doendo em mim também. Então, é o que Deus está dizendo, eu posso proclamar a verdade, seja ela qual for, mas sentindo a dor do povo, sentindo a dor, porque eu faço parte desse povo, eu faço parte desse convívio. Então a gente tem que aprender como Jesus, quando olha para Jerusalém e chora: Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas e os que são enviados. Jesus chora, Jesus não se alegra por estar olhando Jerusalém e dizer: vou destruir vocês com fogo, vocês serão destruídos. Não, ele chora, e nós precisamos ouvir isso aqui com verdade, mas sentindo a dor dos nossos ouvintes. No nosso 3.2, os desgastes do ofício. No exílio, o profeta estava sofrendo na pele as consequências de viver com um povo rebelde e ingrato. Para atender ao chamado de Deus, muitas vezes precisamos entrar na fornalha ardente e enfrentar covas dos leões. Mas de uma coisa podemos ter certeza: Deus estará ao nosso lado e nos ensinará em qualquer sofrimento. O Senhor Jesus, quando chamou e enviou os seus discípulos, disse-lhe poder, mas também enviou que enfrentasse ódio, oposição e perseguição. Na grande comissão, na grande missão, Jesus falou: eu vou dar poder para vocês, mas vocês também vão ter sofrimento, vão também ter dor. No nosso ponto 3.3, a mensagem de Deus nunca deve ser transmitida de acordo com a vontade do povo. Aqui é importantíssimo para o tempo de Ezequiel e para os nossos dias. A mensagem de Deus nunca deve ser transmitida de acordo com a vontade do povo. Nunca. O profeta não se vende. O profeta não negocia o seu ministério. A mensagem deve estar de acordo com a vontade de Deus e a necessidade do povo. Deus sabe qual é a necessidade. Ele nos sonda e nos conhece o interior de cada um de nós. Salmo 139. Nos nossos dias, se a mensagem não massagear o ego das pessoas, o mensageiro não é bom. Ele não é bom o quê? Profeta, orador, pregador, pastor, mestre, principalmente se não pregar a doutrina da prosperidade e triunfalismo. Alguns ouvintes resistem à palavra de Deus e querem ser apenas ouvintes e não praticantes. Isso aqui é o grande mal do nosso tempo. Alguns ouvintes, olha aqui, alguns ouvintes ressentem a ouvir a palavra de Deus porque eles querem ser apenas ouvintes e não praticantes.
Como? Arrepende-se do teu pecado, para de roubar. Ele é bom ouvinte, mas ele não quer ser um praticante. Tiago 1. Então as pessoas têm que aprender que não é somente ouvir, é praticar o que eles estão ouvindo. E Ezequiel estava vivendo esse contexto de dizer, não é somente ouvir, é praticar. E essas práticas, muitas vezes, confrontam. Não é um bom pregador, um bom orador, um bom pregador, um bom mestre, um bom profeta, porque eles não querem ser praticantes, eles querem ser apenas ouvintes. O escritor continua colocando, né? O que não pode acontecer é o profeta de Deus mudar o que deve ser dito. Ele deverá continuar atentando ao seu chamado e não ter peso de consciência para não ser relapso e negligente diante de Deus. Ah, irmão, esse irmão só prega correção. O irmão que só prega correção e não tem juízo, ou ele só prega juízo e não tem arrependimento, ou ele só prega arrependimento e não tem amor, ele não está na vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é equilíbrio. Essa é a palavra-chave, ou a frase. Nós que somos pregadores, professores, nós que somos usados em profecias, temos que entender que Deus sempre vai estar no equilíbrio. Há o juízo, mas Deus quer o arrependimento. Há a justiça para aqueles que cometem a injustiça. O Sermão do Monte diz bem isso. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos da justiça, cheios, terão justiça em abundância. Que justiça? De Deus. Então nós não podemos mudar, ser negligente, olha lá, negligente diante de Deus para agradar os homens. O agrado dos homens, irmãos, ele é passageiro. Ezequiel sabia muito bem disso. O agrado dos homens era transitório, ia passar, mas agradar a Deus era eterno, é para a eternidade. Então precisamos entender que Ezequiel viveu dias difíceis, porque ele conviveu, sentiu a dor daquele povo, mas dizia que Deus ia restaurar, ao ponto que aquele povo se arrependesse dos seus maus caminhos. Para concluir, nós temos aqui, o profeta Ezequiel foi fiel ao Senhor Deus, cumprindo uma a uma as ordens que recebeu. Embora sua tarefa fosse muito difícil, ele não recuou, nem abriu mão da presença, da esperança e da fé em Deus, no que diz respeito à libertação e restauração do povo de Israel. Ele se manteve fiel para cumprir dia a dia o que Deus determinou. Ezequiel viveu a dor do povo. Ezequiel sabia o que era estar cativo, o que era passar fome, o que era viver como escravo. Mas mesmo assim ele dizia, vamos nos arrepender, porque o nosso Deus vai nos tirar daqui. Quando nós nos consertarmos, quando nós pararmos de olhar, dizer que é o outro, e começarmos a olhar e dizer que somos nós, que precisamos melhorar. Essa foi a lição de número 2. Eu agradeço a Deus por você ter ficado comigo até agora, na lição Ezequiel, que nós tivemos hoje, falando, o profeta e seus desafios no cumprimento da missão. Antes de você ir embora, a nossa revista ela tem um pedido de oração semanalmente. E eu quero terminar as nossas lições com essa oração. A oração dessa semana vai falar: ore pelos que se deixam ser escravizados por algum tipo de vício ou pecado. Então, se você tem algum vício, algum pecado, vamos orar juntos, juntar a minha oração com a sua oração, para que Deus receba e você seja liberto, não somente fisicamente, mas espiritualmente, mentalmente. Curve sua cabeça se você puder. Soberano e eterno Deus, agradecemos a Ti a oportunidade que Tu nos dá, Pai, de aprender a Tua palavra e mediante, Pai, a tantos ataques, nos mantermos firmes e falar a Tua vontade,
e o teu querer. Eu oro por todos aqueles que são cativos, não escravos, Senhor, fisicamente, como estava o povo de Israel na Babilônia, mas escravos, Senhor, de vícios, escravos, Senhor, de laços satânicos que impedem o teu povo de se adentrar à tua presença. Mesmo diante, Pai, do véu já está rasgado e temos acessos a ti. As pessoas estão escravizadas nos seus vícios, nos seus pecados, nos seus delitos, nas suas transgressões, mas que essa oração seja libertadora, porque o sangue de Jesus tem poder e liberta-nos de todo vício, todo pecado e toda armadilha. Que caia por terra, em nome do teu Filho Jesus, todas as amarras que aprisiona os teus filhos para te servir com sinceridade. É o que eu te peço, não só hoje, mas para sempre, em nome do teu Filho Jesus. Por aqui, Tony Pinho, o canal é Bíblia para o Cotidiano. Que o Senhor te abençoe e eu te espero a semana que vem.